Você acompanha agora o segundo Palavra Aberta sobre a polêmica em torno de uma portaria do Ministério da Saúde que trata dos procedimentos a serem adotados para a interrupção da gravidez nos casos previstos em lei. Nessa edição, eu converso com a deputada Cris Tonieto, do PSL do Rio de Janeiro. Deputada, seja muito bem-vinda ao Palavra Aberta. Deputada, a senhora sabe que 10 deputadas entraram com um projeto de decreto legislativo com o intuito de sustar essa portaria recém-editada pelo Ministério da Saúde. Queria saber a sua opinião sobre essa portaria, né, já que a senhora não integra esse grupo, o que me leva a crer que a senhora concorda com a portaria. Eu queria ouvir a sua opinião sobre a portaria. Bem, primeiramente, olá, meus amigos. É uma alegria participar desse programa. Eu concordo 100% com a portaria. Eu acho que, na verdade, a portaria nada mais faz do que aplicar uma lei que foi sancionada em 2018. Esta lei é a Lei 13.718 de 2018. E ali, o que aconteceu? Qual foi, digamos assim, a inovação que nós tivemos naquela lei de 2018? Simplesmente, os crimes contra a liberdade sexual, eles deixaram de ser crimes passíveis de ação penal pública condicionadas à representação, que era uma condição de procedibilidade para esses casos, ou seja, ter uma representação da vítima. No caso, com o advento desta Lei 13.718 de 2018, o que houve é que tornaram, né, os crimes sexuais de ação pública incondicionada. O que isso significa na prática? Que qualquer pessoa que tiver conhecimento, que tivesse acesso, com conhecimento, ciência, né, de um fato delituoso, ainda mais em se tratando de crimes desta natureza, como estupro, estupros vulneráveis e assim por diante, crimes sexuais, a pessoa ela pode e deve comunicar à autoridade competente. E, da mesma maneira, eu preciso fazer menção a um dispositivo, que é o artigo 66, inciso 2º, do decreto de contravenção penal, né? A Lei de Contravenções Penais, que é o decreto 3688 de 1941. E ali diz que o médico, no exercício da medicina, ele, uma vez tendo conhecimento de um crime de ação penal pública incondicionado, ele deve comunicar à autoridade competente, sob pena, inclusive, de estar incorrendo nessa infração do artigo 66, inciso 2º. Então, o que a portaria faz? A portaria ela garante o combate à impunidade dos abusadores, dos estupradores. Então, sinceramente, eu fico assim, eu fico perplexa, né? Eu fico impressionada como que alguém pode se colocar contra uma portaria como essa, que apenas faz cumprir a lei, faz jus a uma questão legal. Deputada, essa portaria, ela revoga uma portaria de 2005, que também tratava sobre os procedimentos a serem adotados no caso de interrupção de gravidez, sempre lembrando que aqueles casos previstos em lei ou o caso do anencefalo que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Qual é a diferença dessa portaria agora para a portaria de 2005? A de 2005 a senhora queria revogar. Qual é a diferença das duas? Eu sou autora, inclusive, de um projeto de decreto legislativo, que é o PDL 73 de 2020, que revoga por completo a portaria de 2005. Sim, né, é a portaria 1508. O que faz esta portaria em vigor, esta portaria nova? Ela revoga em parte, ela mexe em algumas situações, mantendo, né, a essência, mas, digamos, enrijecendo o combate à impunidade. Tanto é verdade que, como disse, ali coloca de uma maneira que está em correlação direta com esta lei que eu fiz menção anteriormente, que é a 13.718 de 2018. Então, eu acredito que dificulte, digamos assim, a vida para os abusadores, que serão ali, terão, né, a partir da notificação à autoridade competente, eles poderão ser passíveis de fato, terem um processo em curso. Porque é curioso, eu acho que aqueles que defendem a revogação, eles estão querendo garantir a impunidade dos estupradores e estão chancelando essa prática criminosa do próprio estupro. E aqui também gostaria de fazer outra menção, que eu sempre falo, né, que não existe aborto legal no Brasil. Embora seja um binômio utilizado por muitos e chancelado por diversas pessoas, inclusive da academia, né, quando eu falo academia eu me refiro ao universo acadêmico, etc., né, é um binômio que é falacioso. E por que é falacioso? Porque mesmo o artigo 128 do Código Penal, em que tratam ali dos casos previstos em lei, estupro, risco de vida da mulher e, sem dúvida, por força da DPF 54, o caso de anencefalia, esses casos não excluem
a prática delituosa. Então, a prática criminosa do aborto permanece ali, subsiste. Então, o que acontece é uma excludente de punibilidade, ou seja, não se pune, mas permanece sim, né? Ou seja, garante e existe, né, a conservação, vamos dizer assim, da prática criminosa do aborto. Então, o aborto é sempre um crime, não existe aborto legal no Brasil. O que existe, né, de fato, é um aborto que é despenalizado em certos casos por força do dispositivo do artigo 128 do nosso Código Penal. Agora, deputada, qual era exatamente, na sua visão, o que havia de errado na portaria de 2005 e que não está e não acontece nessa portaria? O que tinha de lá que estava errado que a senhora queria anular aquela portaria? Primeiro, a ausência de obrigatoriedade de notificação da autoridade competente, uma vez que tivesse conhecimento, né, de um crime dessa natureza, ou seja, um crime sexual. Por quê? Vamos usar um caso emblemático que a gente sabe que, infelizmente, é recorrente. Muitas mulheres elas acabam recorrendo a um local, né, um hospital, dizendo que passou por um período, uma situação, né, lastimável, que é do estupro, que sem dúvida é um crime hediondo. E a partir desta palavra da mulher, da palavra da vítima, ela já era encaminhada diretamente ao abortamento. Só que muitas das vezes, e nós sabemos que é verdade, né, muitas das vezes esses casos eram absolutamente falaciosos. Então, a palavra da mulher, veja, eu não estou querendo colocar em xeque a palavra da vítima, não é isso. Mas, querendo ou não, a ausência de garantia da notificação faz com que muitas vezes sejam casos que são absolutamente falaciosos, né? A pessoa vai até o local para abortar dizendo que foi estuprada, mas na verdade o estupro nunca existiu. Um exemplo disso, aqui, claro, guardando as devidas proporções e também não entrando num diagnóstico mais amplo, mas se a gente olhar o caso do Roe versus Wade, que aconteceu, que legalizou o aborto nos Estados Unidos em 1973, o crime que aconteceu do aborto ali viabilizou, como eu disse, né, a prática do abortamento. Houve a legalização do aborto naquele país em razão deste caso pela Suprema Corte norte-americana. Agora, o estupro, ele era falacioso, ele nunca aconteceu. E isso, a própria protagonista do caso, ela veio a desmentir depois de anos. E a situação lá permaneceu, ou seja, o aborto ele nunca deixou de ser legalizado nos Estados Unidos, ou seja, não houve uma revogação disso, dessa decisão, vamos dizer assim. Agora, deputada, um ponto que está sendo muito questionado nessa portaria é o artigo 8º, que obriga o profissional de saúde a oferecer para essa mulher que está sendo atendida a possibilidade de ver o ultrassom, ver a imagem do feto ou do embrião no ultrassom. Isso está sendo visto como um constrangimento a essa mulher que vai passar por isso. Uma mulher que já foi, talvez, vítima de estupro, uma mulher que tem, talvez, a vida que corra risco ou que tem um feto anencefálico. Qual a sua visão sobre isso? Primeiro, que está havendo uma interpretação absolutamente diversa daquilo que está escrito. O artigo 8º, ele não obriga, ele faculta, há uma diferença, porque ele diz claramente que a equipe médica ela deverá informar da possibilidade de visualização do feto, ou embrião, enfim, por meio da ultrassonografia, caso a gestante deseje. Então, assim, tem que ali, na verdade, é uma faculdade, não é uma obrigatoriedade. Então, mais um motivo que eu fico perplexa, porque qual é o problema? Se a mulher deseja, veja, a equipe médica vai informar, olha, você tem direito, você pode ver ali a ultrassonografia, visualizar essa ultrassonografia. A gestante, ela precisa deixar expresso o seu desejo. Ah, eu quero. E o que vai acontecer? Ela vai ter acesso e muitas que têm acesso à ultrassonografia desistem do aborto. E é esse o medo que as feministas têm, parece. Isso, ao que tudo indica, ao que parece, né, por esse receio da revogação, ou melhor, esse intento pela revogação da portaria, me parece que é a garantia de deixar impune o estuprador e também de que o aborto não aconteça por desistência da própria vítima. Então, eu não compreendo, não entendo absolutamente por que as pessoas, inclusive, até precisam, entre aspas, recorrer à ONU, né, para fazer uma reclamação, uma denúncia contra o Estado brasileiro, sendo que absolutamente o que está sendo feito nesta portaria não é nenhuma inovação legislativa, não. Apenas está aplicando uma lei que já existe, que foi sancionada em 2018. E detalhe, mais curioso, que, salvo o melhor juízo, quem sancionou esta lei foi o ministro Dias Toffoli no primeiro dia
no único, na verdade, que ele teve no exercício da presidência da República. Então, assim, é curiosíssimo esse discurso, né? Esse discurso falacioso, o discurso que proferem do outro lado, né? Na tentativa de revogar, e como se, veja, tivesse alguma dificuldade. Meu Deus, a gente está apenas aplicando a lei. É simples assim, o Ministério da Saúde está aplicando a lei. Que mal é nisso? E qual o problema também a mulher ter acesso, se ela desejar ter acesso a essa ultrassonografia? Ok, deputada, muito obrigada por sua participação no Palavra Aberta. Imagina, eu que agradeço. Deus abençoe a todos. Todos.